Olá a todos! Nesse primeiro módulo vamos iniciar falando sobre grandezas. Basicamente, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Como a física trabalha o tempo todo fazendo medidas e comparações, então estaremos sempre utilizando grandezas. As grandezas elas podem ser de dois tipos, escalares e vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que nós só precisamos de uma unidade de medida, além do símbolo que representa essa grandeza. Por exemplo, 1 kg de arroz, utilizado 1 kg para medir massa. 2 litros de água. Usamos o litro para indicar volume. Já as grandezas vetoriais, elas são usadas para indicar valores em que precisamos, além da unidade de medida, que nós chamamos de módulo, também uma direção e um sentido dessa grandeza. Por exemplo, imagine uma pessoa que está puxando uma mala. Essa pessoa aplica uma força para puxar essa mala, então essa força ela será indicada por um vetor que irá determinar o módulo, que seria o valor desse vetor força, uma direção e um sentido em que essa força está sendo aplicada. Da mesma forma, se imaginarmos um veículo trafegando com uma certa velocidade v. A velocidade é uma grandeza vetorial, pois além de termos um módulo, precisamos indicar também uma direção e um sentido em que essa velocidade está sendo aplicada. Da mesma forma, seria uma aceleração. Também podemos dividir as grandezas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Basicamente, as grandezas diretamente proporcionais são aquelas em que comparamos dois valores. Sempre que um valor aumenta, o outro também irá aumentar. Por exemplo, se considerarmos o número de impressoras e o número de fotocópias que podem ser feitas por essa impressora ou por essas impressoras em um determinado intervalo de tempo. Imaginemos inicialmente que haja 5 impressoras e que essas 5 impressoras consigam produzir 200 fotocópias por hora. Agora imagine se nós dobrarmos o número de impressoras de 5 para 10. Fica fácil deduzir que o número de fotocópias também irá dobrar. Dobramos o número de impressoras, portanto, o número de fotocópias feitas por hora também irá dobrar, de 200 para 400. As grandezas diretamente proporcionais são representadas na forma de uma fração. Por exemplo, A sobre B. Essa relação nos diz que quando um valor aumenta, o outro valor também aumenta para que a razão se mantenha. Essa razão é a constante K de proporcionalidade. As grandezas diretamente proporcionais são representadas graficamente como uma reta inclinada, semelhante a um gráfico de uma função de primeiro grau. Já as grandezas inversamente proporcionais, elas são representadas por valores em que, quando um dos valores aumenta, o outro irá diminuir. Por exemplo, se nós considerarmos a velocidade de um veículo e o tempo gasto para que ele percorra uma certa distância. Imaginemos, por exemplo, que um veículo está trafegando a 60 km por hora e que nessa velocidade ele gaste 4 horas para percorrer uma certa distância. Se nós dobrarmos a velocidade, ou seja, passarmos de 60 para 120 km por hora, fica fácil perceber que o tempo de viagem irá cair pela metade. Ou seja, dobramos a velocidade, o tempo cai pela metade. Então, as grandezas inversamente proporcionais são representadas por um produto, A vezes B. Portanto, quando o valor de um aumenta, o outro valor irá diminuir para que a constante de proporcionalidade K se mantenha. O gráfico das grandezas inversamente proporcionais é representado dessa forma, como uma hipérbole. Toda grandeza possui uma unidade de medida. Essa unidade de medida faz parte do Sistema Internacional de Medidas, ou chamado SI. Por exemplo, para medir temperatura, nós usamos a unidade Kelvin. Para medir comprimento, usamos o metro. Para medir massa, usamos quilograma. Para medir corrente elétrica, usamos o ampere. Para medir intensidade luminosa, usamos a candela. Para medir quantidade de matéria, usamos o mol. E para medir tempo, usamos o segundo. Essas são unidades básicas, chamadas unidades fundamentais. Mas além delas, nós temos outras unidades medidas que são feitas através das simples. Por exemplo, a velocidade. A unidade de velocidade é metro por segundo, que é distância dividido por tempo. Temos a aceleração, que é o metro por segundo ao quadrado. A força pode ser dada em newtons e a energia em joule. Porém,
muitas vezes as unidades de medidas que nós usamos não é suficiente ou é muito grande ou é muito pequeno para medirmos certas quantidades. Por exemplo, se nós formos medir o comprimento de uma parede, nós podemos usar o metro. Mas se formos comparar a distância entre duas cidades, o metro fica um valor muito pequeno. É para isso que existem também os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. Os múltiplos seriam o deca, que é a unidade de medida multiplicada por 10, o hecto, que é multiplicado por 100, o quilo, que é 10 ao cubo, o mega, 10 elevado a 6, e o giga, 10 elevado a 9. Além disso, temos também os submúltiplos, como o dec é a unidade de medida dividida por 10, o cent dividido por 100, o mil dividido por 1000, o micro dividido por 10 a menos 6 e o nano dividido por 10 a menos 9. Por exemplo, se nós tivermos 3 km e queremos transformar para a unidade padrão, que é o metro, então basta pegarmos esse valor e multiplicar pela potência de 10 equivalente ao quilo, que é 10 ao cubo. Então, 3 km ficará 3 vezes 10 elevado a 3 metros e já teremos feito nossa conversão de unidade. 5 microsegundos. Como micro é 10 a menos 6, então basta multiplicarmos pelo fator de conversão de micro para que o valor volte à unidade padrão. Então, 5 microsegundos é equivalente a 5 vezes 10 a menos 6 segundos. Essa forma de escrita ela é eficiente para escrevermos valores muito grandes ou muito pequenos, em que há uma grande quantidade de zeros. Por exemplo, esse valor. Veja que é um valor muito grande, mas nós podemos escrever ele como 1,23 vezes 10 elevado a 17. Veja que se considerarmos a vírgula que fica no final do número, ela deslocando para a esquerda, para ficar entre 1 e 2, ela terá deslocado 17 vezes para a esquerda. Ou seja, o valor ficou 10 elevado a 17 vezes menor. Por isso, nós multiplicamos por 10 elevado a 17. Geralmente, nós usamos um valor entre 1 e 10 na frente multiplicado por uma potência de base 10. Essa forma de escrever é chamada de notação científica. Esse outro exemplo, nós temos um valor muito pequeno. Então, considerando que a vírgula se desloque para a direita, vamos escrever esse número como 4 vezes 10 elevado a menos 12. Isso porque, como a vírgula se deslocou 12 valores para a direita, então multiplicamos por 10 elevado a menos 12 para poder o valor continuar sendo o que era. Vamos falar agora sobre cinemática. A cinemática é o ramo da física que estuda o movimento sem se preocupar com suas causas. Ele trabalha em cima de unidades como velocidade, aceleração, distância e tempo, mas não se preocupa com os fatores que geram esse movimento. Antes de iniciarmos realmente nosso estudo, nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos que são trabalhados em cinemática. Um deles é o referencial. Chamamos de referencial ao local onde o observador fixa um sistema de referência para, a partir do qual, estudar o movimento e repouso do objeto. Isso porque não faz sentido nós falarmos em movimento sem compararmos se um objeto está ou não em movimento em relação a um ponto fixo. Por exemplo, se nós considerarmos um veículo trafegando em uma rua, precisamos verificar um referencial, que poderia ser, por exemplo, um semáforo, e verificar se a distância que o veículo está do semáforo está aumentando ou diminuindo com o passar do tempo. Se a distância muda com o passar do tempo, então dizemos que esse veículo está em movimento em relação a esse referencial, que é o semáforo. Portanto, dizemos que movimento é a mudança de posição no decorrer do tempo em relação a um dado referencial. Já repouso seria a situação em que um corpo não muda a sua posição em relação ao referencial com o passar do tempo. É preciso também entender que a questão de movimento e repouso em física ela é relativa. Isso porque um objeto ele pode estar em movimento em relação a um referencial e pode estar em repouso em relação a um outro referencial. Nessa figura, por exemplo, se nós considerarmos que a viatura está em movimento, ela estará em movimento em relação ao garoto, mas a casa estará em repouso também em relação a esse garoto.
Portanto, para se dizer se um corpo se move ou está em repouso, nós devemos escolher um referencial, observando-se, ao passar do tempo, a distância entre o objeto observado e o ponto referencial variou ou se manteve constante. Se houve variação da distância, portanto, houve movimento. Se a distância não mudou com o passar do tempo, então o objeto está em repouso em relação a esse referencial. Concluindo, dizemos que um referencial inicial é o ponto espacial adotado que pode ser considerado em repouso. Esse é o nosso referencial pelo qual nós vamos fazer o estudo do movimento. E ele pode ser qualquer coisa, pode ser uma árvore, um ponto, uma casa, qualquer objeto. Chamamos de corpo pontual ao objeto cujas medidas das proporções é irrelevante. Por exemplo, se nós considerarmos o estudo do movimento do planeta Terra ao redor do Sol, nós podemos considerar o planeta Terra como um ponto. Já o corpo extenso é o objeto cujas medidas das proporções são relevantes no raciocínio e cálculo físico. Por exemplo, um trem em movimento. Se nós considerarmos o movimento de um trem em relação a uma placa, o trem é considerado um corpo extenso. Só ocorre o movimento se a distância entre o ponto referencial e o objeto varia de valor ao longo do tempo. Caso contrário, dizemos que há repouso, ou seja, a distância entre o ponto referencial e o objeto permanece constante ao passar do tempo. Chamamos de trajetória ao caminho determinado por uma sucessão de pontos por onde o móvel passa no decorrer do tempo. Qualquer objeto que está em movimento irá descrever uma trajetória. Essa trajetória pode ser linear, uma reta, ou pode ser curvilínea, pode ser também circular. Assim como o movimento é relativo em relação ao referencial, a trajetória de um objeto que está em movimento também será relativa, pois também irá depender do referencial. Por exemplo, se nós considerarmos um avião se deslocando e que libere uma bomba, e um observador no chão que fica observando essa bomba se deslocar. Ao mesmo tempo, o piloto observa a bomba descendo. Para o piloto, essa bomba irá continuar descendo em linha reta. Ele sempre verá essa bomba considerando como se fosse uma linha reta vertical. Já o observador, ele verá a bomba descrevendo um arco de parábola. Isso porque, pela inércia que veremos mais à frente, a bomba continua se deslocando para frente, ao mesmo tempo que ela também está se deslocando para baixo. Portanto, a trajetória, nesse caso, é relativa e vai depender do referencial. Para fazermos o estudo do movimento, nós precisamos definir algumas coisas, como, por exemplo, a posição ou espaço que um objeto ocupa ao longo de uma trajetória. Nesse caso, dizemos que espaço é um ponto cartesiano, que terá 2 ou 3 coordenadas a depender do sistema cartesiano que vamos usar e que indica a posição atual. Usamos como símbolo o S. S vem de space, que é espaço. Então, vamos considerar a posição inicial de um objeto como o SO. S representando a posição final do objeto e o SO indicando a posição inicial desse objeto. E com o tempo, poderemos descrever a sua trajetória. Nesse nosso exemplo, imagine uma bolinha que foi lançada. Ela irá ser arremessada para frente. Então, ela irá descrever 2 movimentos, um movimento para frente e outro para baixo. Portanto, a sua trajetória para um observador de fora será um arco de parábola. Quando ocorre uma variação nas posições ou espaços, nós chamamos variação de ΔS, ou seja, ocorreu um deslocamento. Devemos primeiramente verificar o sistema métrico que está sendo utilizado e, em segundo lugar, o seu módulo, efetuando o seguinte procedimento matemático. ΔS, sempre que tivermos em física um delta, significa variação, ou seja, um valor final menos um valor inicial. Nesse caso, ΔS, que é o deslocamento ou variação do espaço, é dado por S menos SO, ou seja, posição final menos posição inicial. Entendendo a figura como objeto que se move de acordo com o sentido indicado do trajeto, ele irá iniciar em menos 2 e irá prosseguir para a direita até a posição 8. O 0 indica o ponto referencial. A trajetória é para a direita, então dizemos que a posição inicial do móvel é menos 2 metros.
e a posição final 8 metros. Quanto deslocou ao total de acordo com a figura a pequena bolinha? Ele deslocou totalmente ΔS, ou seja, posição final menos posição inicial. Como a final é 8, menos a inicial que é menos 2, menos com menos dá mais, fica 8 mais 2, ou seja, ela se deslocou 10 metros. Qual foi o deslocamento efetuado da posição de menos 2 até 4 metros? Da mesma forma fazemos o ΔS, ou seja, posição final menos inicial, que é 4, posição final foi 4, menos a posição inicial que foi menos 2. 4 menos menos 2 é 4 mais 2, que dá 6 metros. Chamamos de intervalo de tempo, ΔT, a variação entre dois instantes de tempo considerados. Lembre-se que toda vez que tivermos o valor de delta na frente, isso irá indicar variação. É um valor final menos um valor inicial. Chamamos de velocidade média a razão entre a variação de um espaço pela variação de um tempo, ou seja, a variação do espaço pela variação do tempo. Posição final menos posição inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. A velocidade média normalmente é dada em metros por segundo, já que é a unidade padrão no SI. Porém, é comum também usarmos o quilômetro por hora. Se tivermos um valor de velocidade em km por hora e quisermos transformar em metro por segundo, basta então dividir por 3,6. E se tivermos em metro por segundo e quisermos transformar para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. Vejamos um exemplo. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual é a sua velocidade escalar média? Então temos que se a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo, e esse móvel percorreu 1.200 metros em intervalo de tempo de 4 minutos, portanto, basta dividirmos 1.200 por 4, que encontramos 300, ou seja, 300 metros por minuto. Caso quiséssemos dar esse valor em metros por segundo, bastaria pegar 1.200 e lembrando que cada minuto tem 60 segundos, então basta multiplicar 60 vezes 4, que dá 240. Então fazemos 1.200 dividido por 240, que é igual a 5 metros por segundo. Além da fórmula que nos dá a velocidade, que é ΔS sobre ΔT, aplicando ela, nós também podemos encontrar a função horária do deslocamento de um veículo, um móvel que esteja trafegando a uma velocidade constante. Temos a fórmula S igual a SO mais V vezes ΔT, em que S é a posição do veículo, em que S é a posição do móvel, SO representa a posição inicial no instante inicial, V é a velocidade, e ΔT representa, obviamente, o intervalo de tempo. Considerando o tempo inicial como zero, nós podemos também escrever ela de forma mais simplificada. S igual a SO mais VT. Como a variação do espaço pode ser positiva ou negativa, então a velocidade pode ser um valor positivo ou negativo. A velocidade positiva indica que o veículo está trafegando no sentido crescente da trajetória. Já a velocidade negativa indica que ele está vindo no sentido contrário. Então, nós dividimos o movimento em dois tipos. Nós temos o movimento progressivo, quando a velocidade é maior que zero, e o movimento retrógrado, quando a velocidade é menor que zero. Esse assunto será estudado com mais detalhes no próximo capítulo deste módulo.